Quem é Lúcifer? Será um ser de chifres? Será um ser de chapéu vermelho? Será um ser de cauda longa? Afinal, quem é Lúcifer? Caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. Bom, é isso mesmo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre um personagem bíblico muito famoso, muito conhecido, que recebe o nome de Lúcifer. Mas seria ele, de fato, um personagem? O que seria, de fato, Lúcifer? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Quando nós falamos em Lúcifer, nós precisamos voltar um pouco na história para pegar a palavra original que está na Bíblia. Então, aqui, nesse vídeo, nós vamos falar sobre 3 idiomas, ou melhor, 4 idiomas. Nós vamos falar sobre o idioma hebraico, que foi onde tudo começou. Depois, sobre o idioma grego, onde veio uma tradução que é conhecida como Septuaginta, ou seja, a tradução do hebraico para o grego. Nós vamos falar sobre o latim e, posteriormente, nós vamos falar sobre o português. Então, a palavra onde todo esse problema começou está justamente no Sefer de Yeshayahu, no livro de Isaías, no capítulo 14. Diz assim, o capítulo 14, versículo 12. Diz assim o texto sagrado: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Esse texto, esse famoso texto, que é empregado muitas vezes para se referir à figura de Satã, a figura do diabo, ele, na verdade, originalmente não tinha esse conceito. Posteriormente, eu vou falar aqui ainda nesse vídeo, posteriormente ele vai ter o seu sentido, a sua interpretação sendo modificada, e eu vou dizer onde começou a ocorrer essa modificação. Então, esse texto aqui é onde o problema vai começar. Por quê? Porque a expressão aqui, em português, estrela da manhã, filha da alva, no seu original hebraico, está escrito Helel ben Shahar, Helel, estrela da manhã, ben, filho, Shahar, alva. Então, nós temos aqui Helel ben Shahar, sendo posteriormente na Septuaginta, ou seja, a tradução da primeira aliança do hebraico para o grego, sendo traduzido para uma palavra que é a palavra Heosphoros. Heosphoros, que é uma palavra grega, e aí começa um grande e perigoso problema. Heosphoros, dentro da mitologia grega, era um deus menor, era filho de deuses. Então, nós já começamos aqui, dentro do grego, a entrar numa mitologia. Esse texto ele já foi associado com um nome que era o nome de uma divindade da mitologia grega, e ainda dentro desse entendimento, ainda dentro do hebraico também, a estrela da manhã, ela era aquela estrela, o planeta Vênus, uma estrela muito, 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 muito brilhante. Então estava fazendo referência aqui ao planeta Vênus. Quando nós olhamos aqui
houve posteriormente, por intermédio de Jerônimo, mais tarde, quando ele foi traduzir do grego para o latim, agora vai começar um problema. Melhor, agora ainda não. Mais tarde eu vou explicar por quê daqui a pouquinho. Jerônimo, ele vai pegar a versão grega, vai fazer a tradução para o latim, e quando está escrito estrela da manhã, filha da alva, ele vai traduzir de forma correta, que fique claro, ele vai traduzir de forma correta esta expressão para Lúcifer. Então, em algumas versões, como, se não me engano, Almeida Corrigida e Fiel, vai estar escrito dessa forma: como caíste do céu, ó Lúcifer, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Lúcifer era um nome comum dentro do latim. Inclusive, existiam pessoas com o nome de Lúcifer. Existiam pessoas, padres, com o nome de Lúcifer na época da igreja, do início do período da igreja cristã. Existiam pessoas com o nome de Lúcifer. E Jerônimo, ele vai dar aqui, vai trazer a tradução de Lúcifer. Mas até então, Lúcifer não era uma referência a Satã, não era uma referência ao diabo, senão, vejamos, olha o que está escrito no livro de 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Olha o que o texto está dizendo no final. A estrela da alva apareça em vossos corações. Nesse texto, quando você pega a versão latina, está escrito a palavra Lúcifer. Ou seja, se nós fôssemos também deixar aqui a palavra Lúcifer, estaria escrito da seguinte forma: e que Lúcifer apareça em vossos corações. Agora eu pergunto, se Lúcifer é de fato Satã, é de fato o diabo, você deixaria ele aparecer no seu coração? Porque Pedro diz que Lúcifer apareça em vossos corações. Mas por que todo esse problema? Porque, na verdade, a palavra Lúcifer não significava diabo, não significa Satã. Então eu já quero colocar aqui duas coisas diferentes. Existe Lúcifer na Bíblia e existe Lúcifer na cultura. Se você pergunta para qualquer pessoa quem é Lúcifer, vai dizer é o diabo, é o capiroto, é o ser ruim, é um anjo mau. Mas se você pergunta quem é Lúcifer na Bíblia, será que ele sabe responder? Se ele não sabe, então passa esse vídeo para ele, porque nós vamos falar um pouquinho mais aqui sobre quem é Lúcifer na Bíblia. Lúcifer, dentro das Escrituras, significa estrela da manhã. Nada além disso. Mas, Marcelo, e o texto de Isaías, capítulo 14, que todo mundo fala, eu escuto de várias pessoas falando que está se referindo ao diabo. Eu quero te fazer uma proposta. Leia Isaías 14 e me diga, coloque aqui nos comentários, de fato está falando sobre o diabo?
ou está falando sobre o rei da Babilônia? Mas quando essa história começou? Quando então o rei da Babilônia se transformou no diabo, segundo a cultura ocidental? Isso vai acontecer na verdade, isso vai acontecer de fato no 3º século da era cristã, ou seja, no 3º século depois de Cristo, por volta ali dos anos 200 e pouco, quando, por intermédio de uma pessoa conhecido como pai da igreja, chamado Orígenes. Orígenes, ele vai ser um dos primeiros a afirmar que Isaías, capítulo 14, está fazendo uma referência a Satã, está fazendo uma referência ao diabo, mas até o século III depois de Cristo não existia esse conceito, não existia essa ideia. Então, Orígenes, um dos pais da igreja cristã, será um dos primeiros a dizer e a interpretar de forma errônea que Isaías, capítulo 14, está fazendo menção a Satã. Amém? Se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like, aperta aí no like, porque isso ajuda a divulgar o canal e a fazer o canal crescer. E eu te aguardo no próximo vídeo. Amém? Shalom e Lehitraot!